Meu nome é Luiz Gelman, sou diretor, presidente do Conselho Empresarial de Inteligência Artificial e Segurança Cibernética e vice-presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da ACEMINAS, Associação Comercial de Minas. Um apaixonado por tecnologia. Recentemente, eu fiz um prompt na inteligência artificial perguntando quem é Luiz Gelman. E a IA, como sempre surpreendente, fez uma afirmação a meu respeito que eu mesmo não sabia. Falou, Luiz Gelman é um criador de pontes entre pessoas e tecnologias. E sou isso mesmo. Eu tenho essa paixão e quero levar a tecnologia para quem ainda, às vezes, não conhece. Para comprovar isso, essa paixão, eu trouxe aqui um óculos, que é o óculos chamado Meta Ray-Ban AI Powered Display, que é um óculos que pretende substituir o telefone celular. Então, esse óculos, hoje, ele já é possível você utilizar grande parte das funções de um celular sem ter que tirar o celular do bolso. Simplesmente conversando com ele, você responde e-mails, você responde WhatsApp, você faz ligações telefônicas, você pode ver um texto e pedir para fazer um resumo daquele texto, você pode tirar fotografia, filmar e até postar instantaneamente no Instagram. Então, uma comprovação aí dessa paixão que eu tenho, então estou sempre atento às tecnologias de ponta. Quero começar agradecendo a presença de todos e parabenizar quem está aqui participando presencialmente e também remotamente por ter reservado esse tempo precioso para estar entendendo um pouco com mais profundidade como que a IA está evoluindo e como implantar a IA nas empresas. Então, parabéns a quem priorizou o seu tempo para estar participando desse nosso evento. Agradeço a todos os associados, conselheiros, vice-presidentes, diretores, presidentes e vice-presidentes dos conselhos empresariais, além dos nossos convidados aqui presentes e aqueles que nos acompanham remotamente. Meus agradecimentos especiais à presença do vice-presidente e coordenador dos conselhos da ACEMINAS, Marcos Brafman, e a todos os membros do nosso Conselho de Inteligência Artificial e Segurança Cibernética, que vem construindo com dedicação um trabalho sólido e cada vez mais relevante para o futuro dos associados. Agradeço também a equipe da ACEMINAS, Alessandra, Patrícia, Viviane, Gabriela, Chavana, Henrique e Flávio, que atuam nos bastidores sempre com excelência. Passo a palavra agora ao vice-presidente Marcos Brafman, coordenador-geral dos Conselhos Empresariais da ACEMINAS. Bom dia, quero dar as boas-vindas a todos, em nome do nosso presidente Bellini, parabenizar o Luiz Gelman, amigo de longa data, pela iniciativa dessa importante reunião, Luiz, e pelo trabalho dedicado e competente que você realiza à frente desse conselho, tão importante para os nossos associados. Cumprimentar a todos os conselheiros, convidados que estão aqui presentes, nos acompanhando remotamente, nossos colaboradores da equipe ACEMINAS, sempre competentes e dedicados no apoio aos nossos 22 conselhos empresariais. Quero agradecer especialmente ao Rodrigo Nascimento. Muito obrigado, viu, Rodrigo, pela sua generosidade em compartilhar conosco os seus conhecimentos e reconhecida experiência em inteligência artificial. E quero, mais uma vez, pessoal, reforçar a importância dos temas inteligência artificial, segurança cibernética e as suas inter-relações com nossos demais conselhos. Nós estamos, inclusive, num trabalho importante na nossa ACEMINAS de integração entre os conselhos empresariais. Então, a gente tem promovido isso, estimulado essa integração entre os conselhos e, com certeza, o Conselho de Inteligência Artificial é um conselho muito importante, não só na integração com os demais conselhos, mas também
para orientar corretamente os nossos associados com informações relevantes e principalmente confiáveis para a gestão das suas empresas com maior produtividade, segurança e consequente aumento de competitividade. Eu quero, então, encerrar essa abertura agradecendo a presença de todos, mais uma vez parabenizando e agradecendo os conselheiros por esse importante trabalho voluntário que fazem, que desenvolvem nessa casa. Então, na certeza que nós teremos uma ótima reunião, a palavra é sua, presidente Luiz. Muito obrigado pelas palavras, Marcos. Eu gostaria de chamar a Carla está chegando, a nossa diretora comercial da Seminas, Carla Cunha, que vai fazer uma breve apresentação institucional. Parece que está a caminho, né? Eu vou pedir para colocar, então, um vídeo institucional, e aí, logo em seguida, a Carla faz a apresentação dela. Um vídeo institucional da Seminas, né, especialmente para os participantes que ainda não conhecem a Seminas, conhecerem um pouco da associação. Por favor. É navegar entre oportunidades e desafios. É tomar decisões que podem transformar o seu futuro. Nós somos a Seminas e há 125 anos decidimos que nenhum empreendedor deve enfrentar essa jornada sozinho. Nós construímos o futuro do empreendedorismo de Belo Horizonte. Aqui sua empresa cresce, vai além e constrói relacionamentos estratégicos e duradouros. Nossa presença institucional nos mantém atualizados, com voz ativa, onde se decide o que é melhor para o mundo dos negócios. Atuamos nas esferas municipal, estadual e federal, defendendo os interesses corporativos de diversos segmentos, dos pequenos aos grandes negócios. Nossos associados contam com assessoria jurídica especializada, soluções e tecnologias para impulsionar os negócios, planos e convênios de saúde para trabalhar com maior tranquilidade. Também disponibilizamos obtenção de crédito, com condições diferenciadas junto ao BDMG e ao Cicobi de Vicred. Apostamos no desenvolvimento profissional e acadêmico, com o apoio de grandes instituições para melhorar a eficiência e a produtividade das empresas associadas. Produzimos e difundimos conhecimento sobre as áreas de atuação dos nossos conselhos empresariais, gerando novas ideias e soluções para problemas que afetam a atuação das empresas. Desenvolvemos também o Minas Guide, o guia oficial de oportunidades de negócios de Minas Gerais, que atua como uma vitrine estratégica que conecta empresas, investidores e o poder público. A Seminas reúne empresários com propósito. Não construímos apenas negócios, construímos uma cidade mais forte, uma economia mais justa e um futuro mais próspero. E juntos, vamos levar Minas para o mundo. A Seminas, a casa do empreendedor e do empreender. Sua jornada começa aqui. Seja um associado. Convido agora a gerente comercial da Seminas, Carla Cunha, para suas palavras. Obrigada, Gelman. Bom dia a todos. Nosso papel aqui hoje, além de agradecer imensamente a presença de todos vocês neste encontro, é convidá-los a conhecer tudo aquilo que a Seminas oferece, o que colocamos aí, né, no vídeo nosso institucional e de benefícios. Nós somos uma entidade de classe com 125 anos de existência, que ao longo desses anos vem lutando, né, com iniciativas e ações em favor da classe empresarial. A Seminas hoje ela abarca em seu quadro de associados empresas de todos os portes e níveis e de todos os segmentos de mercado. Então, na qualidade de gerente comercial, eu convido a vocês a conhecerem tudo aquilo que hoje oferecemos e que foi exibido aí no vídeo. Colocamos a nossa equipe comercial e de relacionamento para apresentar a vocês que não são associados
os nossos benefícios, e aqueles que são associados, fica aqui o nosso agradecimento pelo apoio e pela presença no nosso quadro associativo. E utilizem, conheçam as nossas atividades, as nossas ações e serviços por todos os nossos canais de comunicação. Guelma, obrigada pelo espaço, desejo a todos um bom evento. Obrigado, Marcos. Obrigado, Carla. Senhoras e senhores, o futuro não pertence aos mais fortes, pertence aos que se antecipam. Quem não planeja, corre o risco de ser planejado. E é exatamente sobre isso que estamos aqui hoje. Ao longo da história, toda a grande transformação tecnológica redefiniu o jogo competitivo. Na Revolução Industrial, na eletrificação, na informática e agora na inteligência artificial. Em todas essas fases, houve 3 tipos de empresas: as que lideraram, as que seguiram e as que ficaram para trás. A diferença entre elas nunca foi apenas tecnologia. Foi visão, timing e capacidade de execução. Hoje estamos vivendo esse mesmo momento, talvez o mais acelerado de todos. A inteligência artificial deixou de ser uma promessa. Ela já está redesenhando processos, decisões, modelos de negócio e mercados inteiros. E aqui está o ponto central. A pergunta já não é mais se a sua empresa vai usar IA. A pergunta é, ela vai usar bem ou vai perder espaço para quem usa melhor? É exatamente essa reflexão prática, objetiva e estratégica que vamos fazer hoje. Vamos discutir como incorporar a inteligência artificial aos processos de negócio de forma estruturada, responsável e, acima de tudo, competitiva. É sobre ganho de produtividade, tomada de decisão superior e vantagem competitiva sustentável. E para trazer essa visão para o mundo real, sem teoria, sem achismo, convidamos um profissional que vive isso na prática. O nosso conselheiro Rodrigo Nascimento. Empresário, especialista em inteligência artificial para negócios, autor dos livros Marketing na Era dos Dados, O Fim do Achismo e IA Fixe ou Morra. Rodrigo tem ajudado empresas a operar com IA e humanos no mesmo time. Fundador da DNA, um ecossistema de educação para empresários, que atualmente conta com empresas como Google, Drogaria Araújo, Solids, Health and Safety e mais de 130 membros atualmente no ecossistema. Hoje ele vai nos mostrar, de forma objetiva e prática, como os agentes de IA já estão sentando à mesa dos negócios, como verdadeiros colaboradores de alta performance. Ao final da apresentação, abriremos um espaço para perguntas e debate, porque é na troca que consolidamos conhecimento e geramos valor. Na sequência, teremos o relançamento do livro O Advogado Exponencial na Era da IA, de autoria do nosso vice-presidente, Dr. Alexandre Ateniense. Nossa previsão de encerramento é às 11h30 e faremos o possível para cumprir rigorosamente esse horário. Aos participantes remotos, pedimos a gentileza de manter os microfones desligados durante a apresentação e acionarem a mãozinha, né, quando quiserem se manifestar. E para encerrar essa abertura, deixo uma provocação. A inteligência artificial não substitui empresas, mas empresas que usam IA substituem as que não usam. Que possamos estar do lado certo dessa transformação. Muito obrigado e que tenhamos uma excelente reunião. Bom dia, gente, tudo bem? Só
Passar aqui para a gente juntos. Primeiramente, pessoal, obrigado, Luiz, pelo convite. É uma honra, né, falar um pouquinho sobre esse tema que está a palavra mais falada, né, hypado no momento. E, de fato, é um tema que é uma disciplina de negócio nova. Inteligência artificial não é mais uma ferramenta, não é apenas uma tecnologia, mas ela se tornou, de fato, uma disciplina do negócio. Para vocês terem uma ideia, a minha empresa hoje, ela não operava como opera hoje há 2 meses. Isso muda a todo momento. E o que eu quero trazer para vocês é exatamente esse tema, IA na mesa de decisão. Parece que é meio maluco, né? A gente falar assim, poxa, como é que a IA, ela está aqui com a gente na mesa de decisão? Ela está aqui com a gente, nos ajudando e guiando a tomar melhores decisões em relação aos nossos negócios. E hoje já é possível. Eu vou demonstrar algumas coisas aqui, só que eu vou trazer também todo o fundamento disso. Como é que a gente chega nesse nível onde a inteligência artificial me ajuda a tomar decisão? Ela me ajuda a operar a empresa. Hoje a minha empresa ela tem 8 pessoas e 8 agentes de IA como funcionários. E esses agentes de inteligência artificial, eles de fato trabalham com a gente. Eles me conhecem, eles conhecem a Carol, eles conhecem a Cal, eles conhecem... São todos com nome, todos com função, todos com habilidades como seres humanos. E para falar um pouquinho sobre isso, me apresentando rapidamente, meu nome é Rodrigo Nascimento, eu sou cofundador da DNIA. A DNIA, ela vai, como o Luiz falou, ela é um ecossistema de educação para empresários. E eu fui CMO da Solids também. A Solids é a maior HR Tech, empresa de tecnologia de recursos humanos da América Latina já há mais ou menos 5 anos. Eu fui Head de Marketing da Rock Content, só que eu atuei na Norte América. Canadá, Estados Unidos, México e um pouquinho também da Europa. E fui CMO da Obabox. Obabox, talvez pelo nome muitos não conheçam, mas talvez alguns conheçam se eu falar smartphone para idosos, celular para idosos, né? A gente martelava muito a TV fechada, né, há alguns anos. E sou professor de cultura digital orientada por dados e IA da Academia Santander. Então, já treinei mais de 1.500 profissionais do Santander no Brasil inteiro, onde a gente mostrou para eles como que a análise de dados e inteligência artificial, elas nos ajudavam eles a apoiar nas tomadas de decisão, mas principalmente na operação do dia a dia. Sou autor do livro Marketing na Era dos Dados, O Fim do Achismo, como o próprio Guilherme comentou, e o IA Fixe ou Morra, como fazer a inteligência artificial trabalhar para você. A tese hoje que eu tenho, na verdade já há mais de 2 anos, que eu tenho é exatamente essa. Nós precisamos fazer a inteligência artificial trabalhar para a gente. Hoje, o que eu tenho de operação na DNA com 8 pessoas seria o equivalente mais ou menos entre 60 e 70 pessoas de uma empresa, né, normal, comum. Por quê? Hoje o meu gargalo não é mais entrega de trabalho. O meu gargalo é revisar as entregas e aprovar essas entregas. Isso é um problema. Então agora a gente começa a criar outros agentes de IA para fazer isso para a gente também. Então tem coisa hoje que eu não aprovo mais. Hoje já vai. Está indo. Mas você não tem um receio? Eu falei, não vou mentir não, dá um medinho. Mas a gente vai trazendo esse refino cada vez mais. E eu vou trazer exatamente essas pontas para vocês. Aqui algumas empresas que estão com a gente, né, como o próprio Guilherme comentou, a gente tem hoje integrante da Google, Araújo, Solids, Grupo Multi, algumas empresas bem legais que a gente tem apoiado na implementação de inteligência artificial e no que nós chamamos de IAficação de processos e empresas. E algumas outras empresas que já passaram por cursos ou até mesmo alguma ponta de educação e capacitação que nós temos na DNA. Então, algumas marcas bem legais como iFood, Simpla, Flash, Doctoralia, né? Então, o que é um ponto super importante, turma? Vamos lá. Digital. A digitalização no Brasil, ela começou ali por volta de dos anos 90, 94, 95. Ela começou. Começaram os primeiros sites, começaram ali os e-mails, BOL, UOL, AOL, né? Acho que alguns aqui lembram disso. E nós tivemos a oportunidade de nos adaptar em 30 anos.
25 anos, né? Porque a gente deu uma acelerada muito boa na pandemia. Né? Muitos aqui talvez não tinham feito uma única reunião online antes da pandemia. Talvez todos aqui já tenham feito pelo menos uma reunião online nesses últimos 6 anos. Né? Então, essa digitalização, nós tivemos muito tempo, uma oportunidade de nos adaptar. Inteligência artificial, ela vai ser 120 vezes mais rápida a adaptação dela, ou a evolução dela em relação ao digital. O que é um ponto muito importante? Muitos aqui devem lembrar dos lançamentos dos Windows 95, 98, XP, um sistema operacional. Aquilo demorava mais ou menos 5 anos, 3 anos, a cada 2 anos, um grande lançamento. Em março, isso de uma única empresa. Em março agora, a Anthropic, que é a detentora do Cloud AI, que é uma das principais, atualmente, é a principal inteligência artificial do mundo, eles fizeram o equivalente a um lançamento de Windows 98, eles fizeram 52 lançamentos apenas no mês de março, em relação a tamanho, a impacto de mercado. Então, é impossível a gente acompanhar todas essas evoluções. Essa é a boa notícia. É humanamente impossível. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Só ajudar a turma aqui, senão atrapalha todo mundo. Deixa aqui. Sem áudio. Boa. Maravilha. Estava só colocando a turma aqui de novo, minha máquina, por algum agente deve ter agido aqui e falou, não quero vocês. Né? Isso já aconteceu real. Não no Zoom, mas já aconteceu algumas coisinhas meio malucas aqui. Depois eu mostro para vocês. Então, o mundo já mudou. Né? Ele não está mudando. Aí você pode falar, cara, mas eu nem comecei a implementar inteligência artificial na minha empresa. Não tem problema. Mas, paralelo a isso, o mundo já mudou. Quando a gente começa a entender, acho que muitos de vocês conhecem a McKinsey, Gartner, então, que são as famosas Big Four, as 4 grandes consultorias do mundo que ditam mais ou menos os próximos passos das companhias. E a McKinsey, no ano passado, em setembro do ano passado, eles anunciaram uma demissão de 5.000 consultores. Que esses consultores, naquele momento, tinham sido, entre aspas, substituídos por 12.000 agentes de IA. Agora são mais de 25.000 agentes de IA operando dentro da McKinsey. E essas 5.000 vagas já foram repreenchidas por outras pessoas qualificadas em AI, que sabem operar com inteligência artificial, ou que têm maior potencial de operação com inteligência artificial. Então, as empresas, elas cada vez mais vão operar com inteligência artificial. Elas não vão mais usar inteligência artificial. Eu vou trazer para vocês essa diferença. Tá? No ano passado, uma empresa chamada Fiverr, eles demitiram o equivalente a 30% da sua força de trabalho para trabalhar uma reestruturação voltada para a inteligência artificial. Pessoal, essa palavrinha, reestruturação para AI, daqui para frente, é o que mais vai acontecer em todas as empresas, desde microempresas até empresas gigantescas, como o próprio Google. A Meta, que é detentora do Facebook, Instagram, etc., eles estão passando por isso. Eles estão passando por isso. Já há 3 anos. A Meta acabou de demitir 6.000 pessoas, se eu não me engano, porque eles estão reestruturando para IA. Pensa o seguinte, hoje você tem sua empresa com os setores que você tem, beleza? E dentro desses setores vocês têm as funções de cada pessoa. Só que boa parte das funções dessas pessoas, IA já pode fazer. E ela vai fazer, é inevitável, não tem como não fazer. Hoje, na teoria, dado o volume de trabalho que nós temos na DNA, a gente teria que ter mais ou menos umas 17 pessoas. Nós temos 8 e a gente consegue ainda crescer com essas mesmas 8 pessoas. O grande gargalo que nós temos hoje é até as próprias pessoas da DNA em operar muito bem com esses agentes de IA. Eu fiz uma conexão agora de manhã de um dos agentes com uma plataforma externa, com 2 frases.
para eu fazer essa integração, ainda nesse momento, né, ou até um momento pré-IA, eu demoraria provavelmente alguns meses para fazer. Com alguns seres humanos atuando. Eu atuei com o meu agente. Falei, olha, aqui está o link, lê, aprende e conecta. Pronto. 3 frases. Essa é uma das melhores maneiras atuais, na minha visão, a visão do Rodrigo, tá? De a gente começar a trazer uma cultura de inteligência artificial. A Shopify, em abril ou maio do ano passado, eles implementaram uma nova regra da empresa. Você quer contratar alguém? Você que é líder, quer contratar alguém? Quero. Beleza. Me prova que uma inteligência artificial não consegue fazer o que essa pessoa deveria fazer, que está liberado. Se você não conseguir provar, você vai ter que trazer AI para essa função, ou para esse trabalho. E várias empresas começaram a implementar, muitas delas estão tendo sucesso com essa prática. Quer dizer que é a melhor? Quer dizer que... Não. Tudo é muito novo. Até esse momento, o que eu vi, essa é uma das melhores. Porque isso começa a ligar aquele alerta. Opa, peraí. Eu, como líder, para eu contratar, eu preciso saber IA. Porque como é que eu vou provar se a IA pode fazer ou não pode? E aí a empresa também tem o próprio papel também de capacitar essas pessoas. Então, a crise, turma, não está nas demissões. Acabei de falar que a Meta demitiu 6.000 pessoas, né? Mas como não está, Rodrigo? Você vê que outras pessoas demitiram, mas como não está? Não, a crise não está nas demissões. Inclusive, já existem, eu falo isso há 2 anos, e já acabou de sair um novo estudo, que está mostrando exatamente esse ponto que é, a crise está no congelamento das contratações. Há 1 ano e meio, empresas que estão com a gente, antes eu era dono de uma outra empresa chamada Buscar ID, que era de implementação de inteligência artificial, e a gente criava as inteligências artificiais para as empresas, e agora com a DNA, com um ecossistema de educação. Há 1 ano e meio, clientes me ligam e falam, Rodrigo, o fulano ou a ciclana acabou de sair, cara, ou ela vai sair, ou ele vai sair. Uma IA pode fazer? Essa pessoa faz? A pessoa não vai mais para o RH direto. Ela está vindo para a gente ou para seus especialistas em inteligência artificial. E uma coisa que eu posso garantir a vocês, isso aqui cada vez mais vai ser comum. Porque na hora que a gente vê a eficácia e eficiência de um agente bem configurado, bem trabalhado, é um negócio que é viciante. Vicia real. Eu fico madrugadas que eu falo, meu Deus, já são 3 da manhã. Eu tenho que acordar às 5, 6. E aí você fala, poxa, você fica cansado? Cara, eu fico, mas eu fico feliz. Porque está pronto o negócio. Então, o que está acontecendo muito? Quem aqui, eu imagino que todos vocês empresários não tenham nenhum problema com contratação, né? Todo mundo é maravilhoso. Agora, imagina, independente do modelo de negócio de vocês, se é supermercado e etc. Imagina que você tem um robô que não tem mimimi e que faz a coisa acontecer. Isso é muito perigoso também. Porque nós empresários, nós precisamos deter esse conhecimento e entender também até o próprio limite. Porque se a gente depender da IA, ela não tem limite a nível de operação. Ah, mas ela erra, ela alucina. Cara, sim. Sério que nenhum funcionário seu erra. Juro. Né? 95% das empresas falham em acelerar a receita com IA, de acordo com o MIT. Esse estudo saiu no final do ano passado. Gente, todo mundo, né? 95% das empresas falham. E por que elas falham? Por um único detalhe. Por um único detalhe que, inclusive, nós, empresários, e boa parte das empresas no Brasil, não estão acostumados. Porque ele é cultural e porque ele também é processual. Você trabalhar com a inteligência artificial, não adianta você querer que um super agente de IA trabalhe bem se você não tiver o seu processo muito bem mapeado. Sabe aquela coisa que a gente sempre ouve? Você precisa treinar o seu funcionário. Quando você não treina o seu funcionário, ele erra mais, não é?
Eu falo por mim mesmo, porque a gente está na loucura na DNA. Está crescendo, uma loucura. Em menos de 6 meses, mais de 150 membros. Esse número que o Luiz até falou já está desatualizado. E a gente está crescendo. Então, a gente está agora playbookando, né? Ou seja, documentando os processos. E aí, na hora que a gente avalia e entende que o processo é importante, para o meu superagente agir da forma que eu vou mostrar para vocês, a gente teve que documentar muito bem. E sem documentação não funciona. Sem processo não funciona tão bem. Não tem perenidade na coisa acontecendo. E aí eu posso falar porque eu falei assim, eu vou testar em não ter o processo. Eu fiz esse teste e foi uma das maiores que eu fiz. Porque lembra que eu falei com vocês que aconteceram algumas coisas na minha máquina? Pois é, como eu não treinei direito, ela achou que podia apagar alguns arquivos e ela apagou. Ainda bem que não eram arquivos comprometedores da empresa, banco de dados e tal. Mas ela apagou, pelo menos ela colocou na lixeira. Por quê? Porque eu não dei a devida orientação certa para ela. É perigoso? Eu diria que tem o mesmo nível de periculosidade em relação ao ser humano. Porque se você entrega a sua máquina inteira para um ser humano que não tem uma orientação, ele tem o mesmo risco. A diferença é que a IA é mais rápida. Ela é mais escalável. E 67% das empresas que compram ferramentas de IA de fornecedores especializados têm sucesso. Então, vocês vão começar a ver muitas empresas nascendo de nicho. IA para imobiliária, IA para supermercado. E essas empresas têm mais sucesso. Por quê? Elas entendem do processo daquele mercado. Então, o processo é muito importante. Nossa, Rodrigo, eu vou ter que processualizar, documentar toda a minha empresa? Não, você começa pequeno. Depois você vai expandindo. Isso aqui é o mais louco. 2024, Sam Altman, que é o CEO e um dos criadores do ChatGPT, na verdade da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, ele falou, já está entre nós a pessoa que vai ter empresa com valor de $1 bilhão, nesse momento já está rodando essa empresa. Só que, cara, ele errou muito, porque essa empresa já aconteceu, só que não foi valendo $1 bi, mas já faturando $1 bi. Esse cara, 33 anos de idade, ele tem uma empresa há 1 ano, abril do ano passado, ele abriu a empresa, em abril do ano passado, faturou até dezembro $400 milhões. Ele, só ele. O resto, agente de IA. Agora, em fevereiro, ele contratou o irmão dele porque ele falou que estava tendo muito trabalho. Agora, ele e o irmão dele vão faturar $1,8 bilhões em uma única empresa em menos de 1 ano. Ele trabalha com canetas emagrecedoras. O que esse cara fez? Ele pegou o processo de venda, que é complexo, tá, gente? O processo de venda de um Monjaro ou de compra é um processo chato. E os Estados Unidos é um pouco mais maleável nessas frentes. Ele documentou, processualizou e hoje os agentes fazem tudo para ele. Então ele tem uma empresa chamada Medvi, se eu não me engano. Você entra no site e tem tudo explicadinho e tudo operacionalizado por IA. Tudo. E detalhe, na fonte, The New York Times. Por que que eu estou trazendo esse detalhe? É muito fácil eu chegar para vocês e falar assim, minha empresa faturou $400 milhões, que só eu. O New York Times, para fazer uma notícia como essa, ele analisa balanço financeiro. Então, ele foi até o banco e auditou esses números. Ou seja, isso é real. Duas pessoas agora, vão faturar em 2026 $1,8 bilhões. $1,8 bilhão. Querem outro detalhe? Ele não é especialista nessa frente, ele não é médico, ele não é nada. Ele é um cara que entendeu o processo e colocou a gente para trabalhar. E isso vai começar a acontecer com as nossas empresas. Vai entrar uma pessoa que não sabe nada do seu mercado, mas sabe o processo, as IA sabem sobre o seu mercado. Ele mostra o processo para elas e elas atuam para ele. Eu garanto a vocês que qualquer IA que vocês entrarem agora, ela vai saber tão bem quanto você ou até mais sobre você em relação ao seu mercado. Eu não acredito, Rodrigo.
Eu já tenho 50 anos, tenho 30 anos, 20 anos de experiência. Duvido que uma IA consegue saber mais do que eu. Ela consegue processar mais que você. Então, qualquer coisa que você conversar com ela, ela vai saber. O Guilherme estava me mostrando agora há pouco um método de processos, mapeamento de processo. E ele falou, cara, quase ninguém conhece isso. Eu falei, vamos colocar aqui. A IA trouxe todo o método que ele, inclusive, tinha citado rapidamente aqui. Mas os seres humanos, quase ninguém conhece. Então, a gente tem uma evolução rápida, tá? Inteligência artificial não é uma coisa nova, tá, gente? A primeira citação de inteligência artificial foi em 1956. E a primeira inteligência artificial criada, real, foi por volta de 1958, onde já existia, inclusive, uma conversa entre humano e máquina. Mais ou menos o que a gente tem no chat GPT e etc., é uma interface melhor, mas naquela época já acontecia esse tipo de conversa. Então é uma evolução que veio acontecendo há mais de 50 anos. Essa forma de acessibilidade, ela é nova. Mas de 22 para cá, a gente teve evoluções absurdas. Então, em 22, a gente usava muito o chat GPT como o Google que responde. Então, ao invés de para o Google pesquisar e ler qual que é o melhor resultado, a gente usava, e ainda muitas pessoas usam, para ter a resposta mais rápido. Em 23, a gente já começa a ter as IAs que trabalham com dados, porque o ChatGPT e algumas outras IAs começaram a permitir subir arquivos. Então, arquivos de planilha, PDFs, etc. Em 24, a gente começa a ter a explosão dos agentes de IA, a explosão das IAs que criam imagem e das IAs que criam vídeos. Agentes de IA também não é uma novidade. Agentes de IA já existem desde a década de 80. Porém, da forma que eles estão hoje, é novidade. Em 2025, a gente tem os famosos vibes. O que são esses vibes? O vibe coding, vibe marketing, vibe design, que é utilizar a inteligência artificial para produzir alguma coisa. Então, hoje, a gente lá na empresa, nós temos algo em torno de 9 a 10 plataformas que foram criadas por mim via vibe coding, eu utilizando a inteligência artificial. Se eu quisesse ter essas 10 plataformas no mundo real, eu demoraria no mínimo 8, 9 anos para ter, e algumas dezenas de milhões de reais investidos. Essas 10 plataformas nos custaram mais ou menos uns 15 mil reais. E, óbvio, muitas horas dos meus fins de semana, noites e etc. Então, ano passado foi o ano em que o Vibe Marketing, que é criar vídeos para publicidade, Vibe Design, criar peças publicitárias por IA, ele começou a crescer e agora esse ano vai ser muito maior. Por que vai ser muito maior? Porque a gente entra na era das superinteligências artificiais autônomas, que eu carinhosamente chamo de IAs executoras. Mas pera lá, Rodrigo, por que IAs executoras? Elas já não executavam? Sim. Mas hoje, agora, nesse momento, provavelmente tem uma IA trabalhando, sendo que eu não pedi ela para trabalhar. Ela está entendendo todo o fluxo da companhia, da empresa, e ela falou, opa, peraí, preciso resolver isso aqui. Ela vai lá e resolve para mim. Claro, algumas coisas eu preciso aprovar antes, ou alguém da empresa precisa falar, ok, pode fazer. Tem coisas que a Lia, que é uma das IAs que nós temos, ela me manda, Rodrigo, ó, deu pepino aqui, quer que eu arrume para você? Eu falo, quero. Ela vai no servidor sozinha e arruma. E tem coisas que ela não consegue, ela fala, olha, tentei e não consegui não. Tem que pedir o Normandia para dar uma olhada. Normandia é o nosso head de produto. Ela já me fala, tem que pedir o Normandia para dar uma olhada. Então, a gente entra nessa frente e para vocês, ou para alguns de vocês, pode parecer assim, Rodrigo, você está muito distante. Está muito distante da minha realidade. Não está. Eu garanto a vocês que não está. A gente está numa nova era de negócios que o gap entre o esforço e o resultado, ele nunca foi tão pequeno. Para eu criar uma dashboard, eu trabalho com análise de dados há 12 anos. A minha especialização inicial foi análise de dados, antes marketing digital. Para eu criar uma dashboard,
Criar uma dashboard significa integrar dados e ter essa dashboard funcionando com os dados atualizados. Eu demorava, em média, 3 meses, quando assim eu falava, cara, sou incrível, 60 dias. Eu com mais uma pessoa. Hoje eu peço ao meu agente aqui para criar uma dashboard, ele cria em 40, 50 segundos. Já integrado com os meus sistemas. Pô, de 3 meses para alguns segundos. Ah, não, mas pera lá, você teve que configurar esses negócios, esses caras. Eu tive que configurar. Para eu configurar e integrá-los aos meus sistemas, eu demorei algo em torno de 15 minutos. Conversando com ele, ó, aqui está a documentação, li, beleza, Rodrigo, agora me passa a chave. A chave tal, está aqui a chave. Ok, está conectado, eu consigo fazer isso. O que você precisa que eu faça agora? Isso não está distante de vocês, prometo. Independente do mercado, independente da empresa que vocês têm. Não está distante. E o outro ponto é a velocidade das mudanças, ela nunca foi tão rápida. Eu acabei de falar para vocês que em março, a Anthropic fez 52 lançamentos. Grandes lançamentos. Eu não acompanhei todos. Ninguém na empresa. Nós temos 8 pessoas lá. As 8 não conseguiram acompanhar tudo. A gente falou assim, cara, o que está dentro da nossa tese que vai contribuir para o nosso ecossistema? Isso, beleza. O resto vai ser resto. E aí eu peço o Radar, que é uma outra IA, fala, Radar, dessas 52, o que realmente é interessante para o nosso mercado, para o nosso ecossistema? Ele vai lá, faz uma varredura e fala, ó, são esses. Porque o Radar, a Lia, a Kira, todos esses nomes que eu estou citando aqui, são nomes de IAs. Todos eles já sabem todo o contexto da DNA. Quem são nossos clientes, os mercados que a gente trabalha. Né? O Guilherme viu aqui agora há pouco. A gente fez um teste em relação a esse mapeamento de processo, esse framework de mapeamento de processo. A própria IA já falou, olha, esse mapeamento de processo pode servir muito bem para você, Rodrigo, e para a DNA, para mapeamento de processo para agentes de IA. Eu não falei nada de agente de IA para ela, mas ela sabe. A gente tem alguns estágios de maturidade em inteligência artificial que são 4. Primeiro, sem inteligência artificial. Segundo, IA fragmentada. Terceiro, IA centralizada. E o quarto, IA na operação. Grande maioria das empresas hoje no Brasil, elas estão exatamente em estágio sem IA. Ainda. Tá? Ainda. O segundo lugar, tá? Quem usa inteligência artificial hoje, normalmente está aqui nesse estágio, que é a IA fragmentada. O que isso quer dizer, Rodrigo? Quer dizer que você usa o ChatGPT, aí o seu funcionário usa o ChatGPT também, mas contas diferentes, porque é contas gratuitas, etc. Aí uma outra pessoa de outro setor vai usar o Gemini. Aí uma outra pessoa vai usar o Claude AI. Essa é a realidade da IA fragmentada. Em um primeiro momento, aumenta a produtividade e é de fato produtivo. Só que não é escalável. E na hora que você vai tentar escalar isso de alguma forma, você vai ver o problema que você vai ter. A IA centralizada é onde já começa a trazer padronização do uso da IA. Então, eu tenho uma única conta, por exemplo, de ChatGPT, Claude, etc., ou seja lá qual for, e a gente coloca todo mundo dentro dessa mesma conta. Eu tenho uma plataforma central onde está todo mundo conectado. Além de estar todo mundo conectado, como está todo mundo trabalhando naquela IA, ela começa a pegar o contexto geral da empresa. Quem é de marketing, pega de marketing, quem é de venda, pega de venda, quem é de RH, pega de RH. E ela vai alimentando tudo isso na memória central dela. Que na hora que eu colocar alguma coisa para ela estudar e eu estudar com ela, e ela entender que aquilo faz sentido, ela vai falar, para você faz sentido. Só que tem um problema nesse caso. Aqui, normalmente, a gente começa a fazer a evolução até na própria DNA, as empresas estão aqui, depois passa para cá, depois passa para cá, depois passa para cá. Isso é sequencial. Não adianta eu pegar uma empresa aqui e já começar com ela centralizada. Não vai adiantar. Eu começo com IA fragmentada, pego um setor e esse setor já começa a ser centralizado. Depois a gente vai trabalhando isso para a empresa inteira. E a inteligência artificial na operação, ela basicamente ocupa
mata um gap da IA centralizada. Qual que é esse gap? Ela depende muito ou 100% dos seres humanos ativando a inteligência artificial a todo momento. Então, como eu falei com vocês, nesse momento, pelo horário, eu já tenho IAs trabalhando para a gente normal. Eu já tenho IAs operando com os meus funcionários. Então, a gente tem o ROC. O ROC é o nosso diretor de vendas por IA. O nosso time de vendas, quando ele tem uma objeção, quando ele tem algum ponto de desafio, chega para o ROC e debate com ele. O debate já recuperou leads nossos. O ROC já recuperou leads nossos que estavam perdidos por conta desses debates que acontecem. Então, a lógica dos negócios atual é mais ou menos essa. Para a gente que é empresário, a gente tem um problema ou ideia, aí tem lá, poxa, qual que é a dor para solucionar, né? E aí eu vou lá e contrato um especialista ou um programador, né, para tentar resolver. Só que dificilmente isso é solucionado. Se é solucionado, talvez ele não é solucionado no tempo que você precisa ou gostaria. A nova lógica dos negócios é não depender 100% de pessoas. E aí a nova lógica tem esse tipo de impacto. Que é, empresas de IA trocam assinatura por cobrança por resultado e mudam o mercado de software. As empresas agora, elas não vão mais cobrar, elas não vão preocupar tanto em comprar alguma coisa, mas ela precisa do resultado muito mais rápido do que a gente imagina ou do que a gente tem hoje. Além disso, a gente começa a ver empresas como HubSpot. HubSpot, basicamente, é a empresa que criou o marketing como a maioria das empresas trabalham hoje, que é o chamado inbound marketing. É a maior empresa, só que com o avanço da OpenAI, de ChatGPT, Anthropic, Claude, etc., as empresas estão começando a criar as suas próprias HubSpots. A DNA, que é uma empresa de 8 pessoas, a gente tem a nossa própria HubSpot. A gente não contrata nenhuma plataforma externa hoje, a não ser as próprias IAs. Mas fora isso, CRM de marketing, vendas e pós-vendas, é uma plataforma que eu criei, são plataformas, na verdade, que eu criei, que estão todas integradas. E as gigantes de software nos Estados Unidos estão enfrentando desafios e perdas acionárias. Então, tem gigantescas, como o Salesforce, que as ações delas estão caindo 30%, ou já caíram 30%. Então, não depender 100% de pessoas é a nova lógica dos negócios. E isso requer pessoas sêniores, produtividade exponencial e performance exponencial. Então, os nossos modelos de negócios atuais não suportam essa nova modelagem de negócio. Não suporta, por quê? Hoje, na empresa de vocês, não deve ter 100% de seniors, ou pleno. Não deve ter. Por quê? Para ter produtividade exponencial utilizando agentes de IA, a pessoa tem que ter experiência. Se eu colocar um júnior para tratar com os meus agentes, ele não vai nem saber o que fazer com eles. A não ser que eu crie um agente que ajude a preparar os júniors. Eu vou citar um caso de sucesso agora, que isso aconteceu com um dos nossos membros. Tá? Então, a gente tem um novo momento, pessoal, que é a volta do controle da inovação para o empresário. O empresário ele retoma o poder de inovação dele. Aquela ideia louca que a gente tem em todo momento, a gente consegue executar pedindo a IA para executar. Né? Então, vem o problema, a dor para solucionar, aí vem o ponto de não conseguir desenvolver para esse caminho que é, eu tenho um problema, eu mando a minha ideia para a IA começa a ser usada e o MVP, que é o produto mínimo viável daquela ideia, ele é desenvolvido. Perfeito. Já está bem no tempo, inclusive. Está bem no tempo. Obrigado. E o processo IAficado é onde a IA já cria a solução para a gente. Tá? Então, um grande ponto, pessoal, olha que legal. O processo da DNA era exatamente esse aqui. O nosso cliente nos pagava pela Hotmart, a gente tinha o Google Drive para armazenar arquivos e o Notion para basicamente organizar tudo isso. Eu fui lá e criei uma plataforma que tem tudo isso centralizado. Então, essa plataforma ela é uma central de aprendizado do nosso membro. Eu, Rodrigo, criei. Eu gastei
Cara, foram investidos uns R$1.000, R$1.200 para construir essa plataforma e 45 dias, mais ou menos, que daria mais ou menos umas 25 horas dedicadas. Não, 25 não, umas 35 horas dedicadas para construir. Então, eu construí. E aí algumas implementações de casos, implementações de IA com cases que eu quero trazer para vocês, são de empresas micro ou grandes que implementaram IA. A Health and Safety, eles são membros da DNA, eles criaram o próprio CRM de vendas deles. Quando eles entraram, eles contratavam um CRM de vendas, eles têm 12 ou 13 vendedores. Eles criaram uma inteligência artificial que treina o time de vendas deles. Hoje não é mais o coordenador ou o gerente que treina o time de vendas. Quem treina o time de vendas deles é uma inteligência artificial. Isso representou para eles mais de R$120 mil economizados em um ano. Só com uma aplicação. Um grande varejo de tintas, que eu não posso citar o nome por uma questão de contrato, mas eles permitiram a gente trazer esse case. Eles usaram IA para criar um sistema de recuperação de vendas. Eles criaram um sistema. Eles pegaram aquele processo que acontecia via planilha. Como acontecia via planilha, não tinha um processo. Eles processualizaram aquilo e criaram um sistema em 30 dias. Mais de 4 milhões em propostas escondidas em 5 meses. Ou seja, se não fosse esse sistema, esses 4 milhões não teriam surgido em propostas. E pouco mais de 1 bilhão de receita não teria sido realizado. Tudo com a ajuda de IA. Aí você pensa assim, né? O time de TI, não, foi um supervisor desse varejo de tintas que entrou no nosso ecossistema, aprendeu e criou. Uma pessoa. E a gente tem a MGL Leilões. Cara, a MGL é um dos principais cases que nós temos. A IA foi implementada com agentes em processo de licitação e foram mais de 7 mil horas economizadas em um ano, o que daria algo em torno de R$300 mil de economia média naquele momento, naquela implementação. Tá? Eu quero só mostrar aqui para vocês, rapidamente, não vou me alongar, como que a gente opera hoje, né, na DNA. A DNA, vou colocar aqui, eu já compartilhei minha tela. Boa. Olha só que legal. Deixa eu fazer aqui. Prontinho. Turma, tá vendo isso aqui? Isso aqui hoje, basicamente, deixa eu colocar na tela mais clara, vai ficar melhor. Isso aqui é a DNA. Só para deixar claro também para vocês, nós temos hoje, com cada funcionário, um termo assinado que a gente pode divulgar informações deles, obviamente informações sensíveis como nome ou alguma coisa do tipo. Tá? Deixando isso muito claro, porque a gente está de acordo com a LGPD, a gente está de acordo, de fato, com todas as frentes necessárias para a gente conseguir, inclusive, mostrar isso para vocês. Tá? Nesse chat aqui, isso aqui é um chat. É um Google Chat, é um Slack, é um Discord, é um chat. Né? Só que a diferença desse chat é que as bolinhas aqui na lateral são agentes. Então, a gente tem o Rodrigo IA, que sou eu, a minha IA, que a gente está testando. Tem o CS, que é de pós-venda. Tem o Sigma, que é o estrategista de negócio. O Milo, que é de tráfego pago. O Rock, que é de vendas. O Radar, que é de pesquisa de mercado. A Kira, que é de direção de conteúdo. E a Lia. A Lia é um monstro da DNA. Por quê? Ela sabe tudo de todos. E ela é a IA mais poderosa que nós temos hoje. A Lia tem um nível de proatividade até um pouco assustadora. Ela já fez algumas coisas para a gente na empresa que a gente falou, cara, eu não te treinei para isso, não. Não era para você fazer. Quer dizer, era, mas não esperava. Né? Então, olha só que legal. Até um pouquinho antes eu brinquei aqui com ela, falei, Lia, estou palestrando para a Seminas, uma instituição centenária do comércio de Minas Gerais. O público são empresários e conselheiros da associação. Vamos fazer uma demonstração da turma aqui e DNOS. Vamos arrebentar, hein? O que você sugere de demonstração? Aí ela me trouxe. Rodrigo, que oportunidade legal. Meu time de IA, demo ao vivo,
Pergunta ao público, pede um empresário da plateia para falar o nome da empresa dele ou um problema real. Pede o radar para pesquisar ao vivo. Olha só, a Lia está falando, pede o radar para pesquisar o mercado, porque ela sabe que existe o radar e ele é um cara de pesquisa de mercado. Eles conversam entre si, tanto que ela sugeriu debate entre agentes. Dispara um debate com a Kira, o Sigma e o Rodrigo Iá. E pede para falar sobre o tema do setor deles. Se eu chegar e falar assim aqui agora, debate, 2 pontos, e eu coloco Kira e etc., logo depois eu coloco o tema, eles literalmente começam a debater entre si. Eu só não vou fazer aqui porque demora uns 4, 5 minutos para eles conseguirem trabalhar. Só que dá para fazer o seguinte, falou ali, cria, por favor, uma tarefa no Trello para mim, de teste da palestra. Beleza. Aí alguém pode se perguntar, né? Mas você não falou agora que você não usa nada externo? Pago não. O Trello que a gente usa é gratuito. A Lia vai no nosso Trello e ela vai cadastrar a tarefa. Pode ser que ela, inclusive, me peça algumas coisas, e, inclusive, ela me desejou sorte. Boa sorte na palestra, vai arrasar com a Seminas. Isso é a Lia. Eu falo com vocês que ela é meio estranha. Alguém perguntou aqui no chat qual que é a LLM que eu uso, né? Qual que é a inteligência artificial que a gente usa. A Lia, ela está com Claude Sonnet 4.6. Os outros estão com o GPT 5.4 e o Haiku 4.5 também. Então, a gente faz um roteamento dessas LLMs. Olha que legal. Preciso de 2 dados obrigatórios antes de criar. Ela não cadastra nada se não tiver as informações. Para qual data? Pode colocar hoje. Hoje, 18 horas. Qual que é a etiqueta? Etiqueta é o que a gente faz a separação, né, para a gente analisar os dados e tudo mais. Eu vou colocar produto. Ó, tá aqui, tá vendo? Não tem nada aqui. Beleza. Ela vai. E se ainda tiver alguma coisa faltando, ela vai falar, Rodrigo, tá faltando isso aqui, me informa, por favor. Por quê? Eu treinei ela para isso. Essa é uma das coisas. A Lia, hoje, ela é a nossa COO, é a nossa diretora de operações da empresa. Ela me manda todos os dias e para cada pessoa, bom dia, Rodrigo, aqui está o seu briefing do Trello para hoje. O que está atrasado, o que está sem prazo e o que está em andamento. Ela manda todo mundo o dia inteiro, ela fica enchendo o saco, então, tá aqui, Rodrigo, atrasado. Daqui a pouco ela vai mandar, inclusive, eu esqueci de fechar isso aqui. Mas daqui a pouco ela me manda, Rodrigo, está atrasado. E aí, se eu chegar para ela agora e falar, Lia, faz um relatório para mim de tudo o que está acontecendo no Trello, eu sei o que está atrasado, o que não está, quem está. Aqui, ó, card criado. Vamos ver. Aqui, ó, teste de palestra. E ela me dá o link. Na hora que ela abre o link, vou colocar aqui. Mas por que não apareceu para vocês o link, hein? Ah, foi? Cadê o zoom? Isso. A tela toda, né? Isso, pronto. Boa. A tela, aqui, ó. Lia. Tudo que ela cadastra, ela tem uma orientação de colocar Lia, para a gente saber o que foi a Lia e o que não foi. Teste da palestra. Realizar teste completo da demonstração ao vivo para a Seminas, Associação Comercial de Minas Gerais. Eu não falei que era a Associação Comercial de Minas Gerais. Ela sabe. Inclui testar debate entre agentes, tarefa ao vivo no Trello. Ela criou isso para a gente. E aí eu posso falar com ela. Ok. Pode apagar. Ela vai lá e apaga. Não dá tempo mais para eu fazer mais coisas, infelizmente, mas eu queria só fazer essa demonstração rápida para vocês e a gente voltar aqui para a apresentação para eu fechar com vocês aqui direitinho. Isso, turma, é operar com inteligência artificial. Lógico, Rodrigo, eu uso o Claude, eu uso o ChatGPT. Isso é muito importante. E a gente faz a mesma coisa também, a gente não só usa
a DNA, mas está tudo integrado de fato. Então, vocês podem voltar para mim o slide, por favor? Para a gente fechar rapidinho aqui. A MGL e a Health and Safety e o varejo de tintas, eles estão na terceira camada, que é aquela camada de IA centralizada. A Health and Safety e a MGL Leilões agora, a gente está indo agora para operação com IA. Então, essas implementações, o que é uma implementação de IA na prática, gente? Uma boa, assim, todo mundo fala de implementação de IA, é pegar o processo que vocês fazem hoje e a inteligência artificial fazer. E eu sei que às vezes meio que buga a cabeça, você fala, velho, como? Como é que uma IA vai fazer? Da mesma forma que você faz. A gente tem que pegar todo o nosso conhecimento e trazer para ela o processo, o passo a passo, o playbook, né? E aqui, turma, a gente brinca, né? A gente criou lá na empresa o organograma da empresa, só que é um organograma IA. Por quê? Nós temos o que está em roxo é ser humano e o que está em vermelho é agente. Então, os agentes, eles estão no nosso organograma. Porque a Dali, que vai entrar agora na empresa, ela tem que saber lidar com o Sigma, ela tem que saber lidar com o Milo. Ela que lidera esses caras. A Cal lidera a Kira, lidera o Radar, a Dali e o Sigma e o Milo. Que é a head de marketing, que é um ser humano. Ser humano, ser humano, ser humano, ser humano, ser humano, ser humano. Tudo ali ser humano. A gente tem o Rock, que é o nosso diretor de vendas, e o Alex, que é o nosso agente de SDR. Então, a gente está vivendo, turma, de fato, um novo momento chave no mundo da IA, onde as empresas elas já estão integradas e operando com inteligência artificial. Esse cara é o Dario Amodei. Ele é o CEO da Anthropic. É a maior concorrente da OpenAI com o ChatGPT. E ele trouxe que a IA pode eliminar até metade dos empregos administrativos de nível inicial. Só que o detalhe é que a IA é a primeira revolução que a gente vive, que ela impacta do chão de fábrica até os colarinhos brancos com CEOs. Hoje tem algumas empresas na Europa e Estados Unidos que têm inteligências artificiais como co-CEOs, já com resultados significativos. E 40% dos empregos globais do mundo serão alterados pela IA, tendo função mudando ou exigindo novas habilidades. E aí a Kristalina Georgieva, que é a diretora-geral do FMI, ela citou no Fórum Econômico Mundial, agora que aconteceu em fevereiro, que a gente tem pouquíssimo tempo para preparar pessoas e negócios. De fato, a gente tem. Porque a velocidade de evolução ela é abissal. Tá? A cada $1 investido em IA generativa, retorna 3,70. Só que se você tiver maturidade, chega a $10. Ou seja, a cada você tem um retorno de mais de 10, se você tiver maturidade em IA. Então, usar IA, ela é uma forma descentralizada, cada um com o seu ChatGPT. Por comando, é uma ferramenta auxiliar. O conhecimento ele não fica dentro da empresa. Quando a gente opera com IA, toda a capacidade fica dentro da empresa. Nesse momento, nós temos uma pessoa saindo da DNA, tudo que ela fez já está dentro da DNOS. Já está com as inteligências artificiais. Tudo. E-mail que ela fez, tudo que ela fez. Então, ou seja, o conhecimento que ela adquiriu, que ela executa dentro da DNA hoje, é trabalhado de uma forma centralizada. A operação com IA é integrada. São os agentes conectados a dados e plataformas. Né? Então, a DNA, como eu comentei com vocês, é um ecossistema de empresas que crescem com humanos e inteligência artificial no mesmo time. E a gente, de fato, traz isso para vocês nesse cenário. Mas o mais importante de DNA, ou mais importante que a DNA, é vocês entenderem que esse mundo da inteligência artificial ele está avançando muito rápido. A gente que acompanha não está conseguindo, de fato, saber tudo. A gente sabe, hoje a gente tem os próprios agentes, o Radar ajuda a gente nesse sentido. Então, a gente tem um agente que ajuda a gente a direcionar. Vai por aqui, vai por ali. Ele também erra, tá? Não vou mentir, não. Teve uma notícia que saiu há 2 semanas que eu falei, cara, como que você não trouxe isso? Ele falou, desculpa, vou colocar isso na minha habilidade. Então, eles aprendem sozinhos também. Tá? Turma, espero que vocês tenham gostado, de verdade. Esse aqui é meu Instagram, se quiser me chamar, fica super à vontade. Estou super disponível para vocês. Se tiver alguma dúvida,
estou aqui à disposição. Obrigado. Rodrigo, excelente apresentação, além das expectativas, né? Eu acho que deu para transmitir uma noção muito boa do que é realmente implementar IA na prática nas empresas e o impacto que isso vai gerar nos negócios. Eu vou abrir agora para perguntas. Já temos aqui uma pergunta aqui no auditório e temos também remoto. Maria Helena, pois não. Bom, eu sou Maria Helena, né? Eu tenho uma produtora de vídeo e também eu ensino pessoas 60 a mais a usar o celular como entrada, né? E tenho ensinado IA para as pessoas 60 a mais também. Tem sido um desafio muito legal, porque a gente tem tido a experiência de ver que as pessoas, quando entendem, vê que não tem complexidade no assunto, que é só saber falar com a máquina, né? Ter linguagem para entendimentos de máquina. E tem também, eu tenho um Instagram só produzindo vídeos feitos com IA, com a minha narração, sabe? E eu editando no CapCut com as IAs, tem várias IAs dentro do CapCut, né? E eu quero saber assim, um cenário que você tece assim, para pessoas que têm mais de 60 anos, como que deveria ser a abordagem melhor para alcançar mais pessoas ensinando IA. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Eu tenho 70 anos, tá? Gente, é genial, sim. Parabéns pela iniciativa, porque, de fato, é um desafio diferente, né? Então, eu vejo muito os meus pais têm 72, 73, então, eu acabo me referenciando muito né, neles ali. E a gente começa agora na DNA a realizar um estudo justamente em 2 camadas, que hoje, qual que é a nossa camada? A nossa camada é de 30 até 55. Então, a gente começa a fazer um estudo para crianças e adolescentes, para usar IA, e 60 a mais. O que a gente está vendo com 60 a mais? 60 a mais, ele tem um medo natural. É predominante, o medo da tecnologia, não é da inteligência artificial. E é muito legal também quando o 60 a mais, ele fala, é isso? É conversar? Eu falo no celular por áudio, né? Então a abordagem, eu acho que a melhor forma de abordar é a forma do presencial, que é falar, não é escrever. Então é pegar para o celular um chat GPT e falar, pede alguma coisa para ele. O quê? Sei lá, pede para ele criar uma imagem de Belo Horizonte. E aí cria uma imagem de Belo Horizonte. Eu acho que trazer essas práticas mais simples, que é uma coisa que a gente está começando a estudar e vendo que existe uma acessibilidade e principalmente uma aceitação maior, está sendo um caminho bem legal para os 60 a mais. Então, eu vejo que esse é um caminho. Isso! Excelente! É verdade. Isso, e essa ponta da foto eu vou trazer até uma experiência minha, assim. A minha avó faleceu no ano retrasado e a gente, óbvio, né, era uma referência para a família inteira. E ela não conheceu o meu filho. Eu coloquei meu filho no colo dela. Gente, na hora que eu mandei isso no grupo, aí da família, acabou. Todo mundo mandando vídeo chorando. Meu Deus, ela ia adorar o Theo. Isso é muito legal. Então, essa forma de trazer o sentimental é uma das melhores maneiras mesmo. Exato. Parabéns. Legal. Combinado. Obrigado aí pela pergunta, Maria Helena. Inclusive, quero complementar que nós maiores de 50, 60 anos, temos um papel agora fundamental, né, uma missão importantíssima, que é alimentar a IA adequadamente. Por quê?
os mais jovens não tiveram o processo de aprendizado que nós tivemos, que foi um processo natural, né, sem fake news, né, com livros que eram estudados, analisados, né, então nós utilizamos uma fonte de conhecimento bastante testada, verificada. Então, nós hoje temos essa importante missão de alimentar a base de conhecimento da IA. Então, isso vai resgatar, acho que vai trazer muitas pessoas de idade que acharam que, não, agora estou aposentado, não vou fazer mais nada. Não, existe essa oportunidade fantástica dos maiores de 60 anos. Oi, pessoal. Bom dia, Rodrigo, Luiz, todos. Pessoal, é o seguinte, Rodrigo, primeiro, parabéns pela palestra. Obrigado. Excelente. Queria fazer uma perguntinha rápida e uma mais reflexiva. Então, a primeira é sobre o sistema que você mostrou ali, né, onde você interage com os agentes que vocês criaram. É o sistema que você mesmo desenvolveu? Foi, eu mesmo. Ah, tá. Então, você criou uma estrutura para poder ter um chat dos seus funcionários, sua equipe, com os agentes que você cria para trabalhar junto com eles interno. Então. Perfeito, é isso mesmo. E dentro dessa estrutura, você automatiza o trabalho entre os agentes e os seres humanos, ou é os seres humanos fazendo requisições para os agentes que trabalham juntos entre si? Ambos. Então, por exemplo, aconteceu um caso que aconteceu rápido. A gente tinha uma planilha de 60 pessoas que, naquele momento que a gente gerou aquela planilha, nós não tínhamos integração entre os sistemas. Uhum. Então, o que a gente fez? Subiu no Rock, falei, Rock, cadastra na Nexus. Nexus é o CRM. Ele cadastrou sozinho as 60 pessoas. Uhum. E aí, eles também, quando eles entendem que um outro agente pode fazer, eles sugerem. Igual a Lia falou ali, pede o radar para fazer uma pesquisa de mercado para o pessoal. E aí, se ele identifica uma atividade que uma pessoa da equipe precisa fazer, ele consegue tipo, direcionar e passar os detalhes da tarefa também? Consegue. Então, por exemplo, eu fiz alguma coisa aqui. Aí eu falo, cara, manda para mim e para Carol. Ele vai lá e manda para Carol. Entendi. Ah, beleza, então. Tá. É só para entender como é que funciona a sua estrutura. Perfeito. E aí, outra pergunta um pouco mais reflexiva, né? Assim, dentro dessas etapas de implantação de IA numa organização, né? Então, a maioria das pessoas hoje pensa em IA, pensa em conversar com o ChatGPT, né? Basicamente. Mesmo quem está usando o cloud ainda é muito isso, né? Pede tarefas muito simples. Então, assim, para a gente conseguir, de fato, implantar a IA de uma maneira complexa e que vai gerar uma produtividade alta, é preciso ter um domínio muito grande do contexto em que a gente quer inserir, certo? E aí uma questão mais sobre essa discussão sobre as equipes, sobre as demissões, contratações, tá entrando um pouco nessa área. Assim, mas pensando na sua experiência, né, no que você das consultorias que você tem feito e tudo mais. Eu entendo que tem uma linha que é você. Agora eu vou contratar pessoas que dominam IA. Né? Vou contratar pessoas eu vou treinar as pessoas para usar a IA. Né? O que eu tenho visto, assim, que é um pouco complexo, né? Tipo assim, porque é muito rápido, exige um background, vamos dizer assim, de conhecimentos que é amplo, certo? De lógica, né? De compreensão, enfim. Não é um funcionário júnior, uma pessoa que está no início da carreira que vai conseguir, de fato, gerar valor com isso, né? Então, assim, aí você precisa de uma pessoa que ela é mais experiente e que ela ainda tem esse ímpeto de aprender rápido e de estar ali, né, o tempo todo indo para cima. É muito difícil isso, né? Por outro lado, você também tem as pessoas, né, a equipe, não é funcionário, não é qualquer pessoa que está na organização, que ela vai usar aquilo. Ela não precisa necessariamente dominar a IA, ela só precisa estar inserida no processo, né? Então, eu queria uma visão sua sobre isso. Tipo assim, você está percebendo que as pessoas estão conseguindo compreender o que está acontecendo dentro das empresas que você atua ou não? Na verdade, você chega com a solução e as pessoas se adaptam. Cara, assim, tem mais uma horinha aí? Estou preocupado com o horário. Essa pergunta é maravilhosa. Nós ainda temos o lançamento. Vou bem rápido aqui, mas essa pergunta foi uma das perguntas que já me fizeram perguntas muito parecidas, mas, sendo muito franco, a mais inteligente até agora. E, de fato, não acusou a nenhum lado.
Normalmente as pessoas acusam um lado, seja um A ou B. Vamos lá. As pessoas não estão compreendendo. Já posso trazer para vocês, assim, elas não estão entendendo o impacto disso. Não estão. Pra vocês terem uma ideia, o impacto. Agência de marketing. Cara, a agência de marketing morreu. Desculpem, se alguém tem agência de marketing aqui, você já está com o modelo de negócio falido. Ponto. Eu tenho uma agência de marketing hoje por agentes. Pega as minhas postagens do Instagram. Não fui eu, foi a Kira que fez. Então, esse é um ponto. Outro ponto. Qual que é o grande desafio da humanidade com IA? A maior habilidade para trabalhar com inteligência artificial é saber perguntar. Alguém que já teve alguma disciplina que te ensinou a perguntar? Já leu algum livro com técnicas de perguntas? Não. Esse é o maior desafio. Então, por isso que as pessoas também não estão entendendo o impacto disso. Na DNA, 2 pessoas que entraram em um período, cara, passou 1 mês e meio, elas falaram, eu quero sair. Eu não sei trabalhar. Com calma. É assim mesmo, esse desespero é normal, inclusive faz parte de um ciclo. A pessoa fala assim, eu sou incompetente. Não. A forma como a gente está trabalhando mudou. Então, dentro desse cenário, o que está acontecendo? As empresas elas estão forçando os funcionários, forçando, não é uma palavra diferente, a usar IA. Eles não vão usar IA bem, porque a empresa não tem processo definido. Eles vão tentar, e aí o dono vai falar, os meus funcionários são incompetentes ou a IA não funciona. Então, é um desafio gigantesco. Minha visão é que nós vamos entrar, de fato, aí vem a visão apocalíptica do Rodrigo, tá? Nós vamos entrar em um colapso em até 2030. Colapso de quê? Tudo que vocês imaginarem. Não dá. Quando eu falo que a gente teve uma oportunidade de 30 anos de digitalizar o Brasil, a gente está falando de 5 anos, 6 anos de ia ficar o mundo. Vai ser rápido. É um tsunami isso, gente. É um tsunami. Agora, todos nós aqui que estamos tendo o privilégio de entender um pouquinho melhor sobre esse mundo, acho que a gente também tem quase que uma, não obrigação, tá? Mas talvez uma missão também de trazer isso para o mundo. Tá? Então, acho que não existe uma resposta para isso à frente. Estou vendo que todos os nossos membros estão sofrendo loucamente, muito mesmo. E empresas como Google, empresas como Solids, empresas como Drogaria Araújo, eles estão mais serenos. Assim, gente, a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que vai mudar e já estamos providenciando os melhores caminhos. Então, as empresas ainda não acordaram, as pessoas ainda não acordaram. Isso é uma preocupação muito grande. Bom, Rodrigo, bom dia, tudo bem? Estou preocupado aqui com o horário, né? Nós vamos ter mais no máximo uns 10 minutos, porque ainda temos que ter a apresentação aí do Dr. Alexandre. Mas eu gostaria... Tem algumas perguntas do pessoal remoto. Quem que está querendo perguntar? Você me permite só colocar aqui algumas perguntas do pessoal que está remoto? Né? Alguns já levantaram a mão. Eu tenho a primeira pergunta aqui da Michele Noronha. Ela perguntou, Rodrigo, onde fica a plataforma? Onde você a constrói? Qual que é o nome, desculpa, da pessoa? Michele. Michele, eu construí essa plataforma no Lovable, que é uma plataforma que constrói plataformas. Né? É uma IA que constrói plataformas. Só que tem algumas nuances. Por trás, os agentes são um framework chamado OpenClaw, que são treinados. A casinha do OpenClaw é uma VPS, que está na Hostinger, e a carinha dessa utilização toda está no Lovable. Então, VPS, que é com a Hostinger, os agentes OpenClaw, e a casinha deles, que é o chat ali, é o Lovable. Uma outra pergunta também do pessoal remoto, do Rodrigo Paiva. Qual LLM está sendo utilizada na ferramenta de vocês? OpenCloud? OpenCloud. A OpenClaw não é uma LLM. A OpenClaw ela é o framework que permite que esses agentes nasçam. Então, o nascimento deles vieram do OpenClaw. A LLM que a gente usa, as LLMs que nós usamos hoje são Gemini, Claude Sonnet 4.6, Raico 4.5 e GPT 5.4. Agora, hoje a gente coloca o 5.5 também. Então, eles fazem um roteamento de LLMs de acordo com o nível de complexidade da resposta.
Só um parênteses aqui, o Rodrigo ele faz um trabalho excepcional de analisar as ferramentas, que toma muito tempo, né, Rodrigo? Muito. E realmente, né, as recomendações dele com relação à plataforma são muito importantes, né, porque é resultado de um trabalho. Vocês imaginam quantas milhares de ferramentas, né, de plataformas nós já temos hoje em dia. Queria passar agora uma pergunta para o pessoal. Rodrigo, bom dia. Prazer, tá? Parabéns pela apresentação aí de novo. Meu nome é Pedro, sou um dos proprietários da M-Tractor. A gente importa e distribui peças para tratores aqui na região sul, tem unidade aqui e na região norte do país. São duas perguntas rápidas ali para você. Primeiro, quando você faz, por exemplo, a integração com o Trello, quando você faz, me chamou muita atenção quando você falou da questão dos dashboards ali. Hoje a IA ela já consegue, através de API, se você passar a documentação da API ali, for, por exemplo, um RP com uma API aberta, ele já se integra automaticamente com ela ali, sem precisar do desenvolvedor ali por trás, ela já consegue chegar nesse nível. E a segunda pergunta, hoje a gente é bombardeado o tempo todo com o marketing da Adapta.org, aquela tese, aquelas plataformas que juntam as IAs e falam tudo em uma só. Você recomenda ou não? Você acha que o melhor é justamente pegar qual que faz mais sentido para o seu negócio e investir nela ali diretamente? Obrigado. Primeira delas, integração. Como que eu integrei a LIA, ou o ROC? Falei, Lia, aqui está a documentação, lê. Via API. Não, o link. Peguei o link da documentação. Ela foi lá, acessou a documentação. Rodrigo, legal, agora eu preciso da chave, o token de API. Está aqui o token e uma outra coisinha que ela me pediu lá, está aqui. Ok, estou conectada. Literalmente isso. O Trello foi a mesma coisa. Na verdade, eu tive mais trabalho com o Trello do que com ela. Porque o Trello mudou as requisições deles no primeiro momento, aí eu demorei um pouquinho mais. Dia seguinte, ele tinha alterado de novo, só que ela me falou, Rodrigo, o Trello alterou. Quer que eu altere para a gente também? Quero. Ela foi sozinha na documentação nova, entendeu e mudou. E a segunda pergunta em relação à Adapta.org, etc. Conheço os donos da Adapta, turma incrível. Eu, Rodrigo, acho que quando você chega no segundo nível já de uso de IA, já não serve. E para você sair do primeiro nível para o segundo nível, é um estalo. É quando você realmente usa. Então, é legal, é bacana, mas se você quiser continuar sempre aí no primeiro nível. Tá? Rodrigo, parabéns pela palestra, obrigado. Inspiradora. Uma dúvida que pode ser elementar, mas pelo menos mostra aí a nossa iniciativa em avançar. Eu tenho uma preocupação enorme quando a gente usa, disponibiliza, você falou aí que você tem uma ferramenta que faz seu cadastro de cliente e tal. Usar o banco de dados, num caso como a Seminas, por exemplo, que tem aí seus associados, ex-associados, a gente às vezes quer fazer algumas ações. Como que a gente protege a Seminas do ponto de vista da LGPD, já aproveitando a presença de na minha opinião, de um dos maiores especialistas que tem no assunto aqui no nosso país, que é o Dr. Alexandre Ateniense. Como que a gente pode fazer um uso seguro desses dados sem comprometer as Seminas do ponto de vista da LGPD? Perfeito. Não sou especialista em LGPD, quem trata isso é o Normandia lá na empresa, mas como é que a gente tem feito isso lá dentro? Porque a gente tem dados sensíveis. Eu tenho o telefone do meu cliente, eu tenho o endereço, eu tenho a empresa desse cara, alguns eu tenho o CPF. Né? A gente armazena tudo no Supabase, que é um back-end chamado para armazenamento desses dados no Lovable. O Lovable hoje ele tem todas as certificações necessárias de segurança para tratar esses dados. Não só tratar, mas também proteger esses dados. Então, eu terceirizo essa responsabilidade para o Lovable. Então, o Lovable, por exemplo, ele teve mais de 1 milhão de tentativas esse ano de invasão. E não conseguiram. Na verdade, conseguiram uma vez. Teve um dia que eles conseguiram por 3 segundos. Porque as IAs do Lovable agiram rapidamente. Então, a gente não armazena nada interno hoje na DNA. Zero. Interno, que eu digo, nem no nosso Google Drive tem coisa de cliente. Hoje está tudo dentro de toda a infraestrutura do Lovable, que tem essas certificações todas. Se você for, inclusive, no site do Lovable, lá no rodapé, ele mostra todas as certificações de segurança que eles têm. Inclusive, o Lovable é uma empresa europeia. Então, assim, você imagina o nível de segurança para operar ali dentro. Né? Então, no nosso caso, a gente faz essa terceirização nesse sentido.
Tecnicamente, eu não tenho. Você deve. Eu acho que a resposta do Rodrigo foi muito boa, mas focada no aspecto sistêmico, né? Então, pela minha experiência de lidar com incidentes, é um tripé. Você tem que fazer a rastreabilidade, auditabilidade de qualquer sistema onde você hospeda esses dados. Se você não tiver no Lovable, por exemplo, uma auditabilidade que te gere a trilha de acesso de quem é que gerou, de quem é que entrou no seu sistema com IP, etc., você não vai ter prova para poder instruir e fazer a identificação da autoria ou tomar as medidas jurídicas necessárias. Só que o segundo item é a política de uso da IA. Isso nós fazemos várias e recomendo demais todas as empresas, antes de começar a operar, ter essa política de uso da IA, onde se define o que pode, o que não pode ou como pode. E terceiro é a capacitação da equipe para que eles possam entender, assim, liturgicamente, o que significa cada cláusula nessa política de IA. E fazer isso de uma forma repetitiva, frequente, de, sei lá, 6 meses, né? Porque a velocidade está estúpida e, consequentemente, não entenda que, seja a solução sistêmica, seja a solução da política ou da capacitação, está escrito na pedra. Isso demanda um projeto de reciclagem absurdo. Agora, não discuta se isso é viável, se não é viável, se é seguro, não é seguro. Essa é uma preocupação que a gente sempre tem. É seguro desde que você consiga entrar nessas 3 frentes, especificamente falando. Só complementando essa ponta do log, né, em relação ao que ele trouxe, a gente tem como melhor prática de desenvolvimento de plataforma, toda a plataforma desenvolvida na DNA, ela precisa iniciar com esse sistema de log. Por quê? Vou dar um exemplo muito claro. Um membro, cara, sumiu tudo aqui. Inclusive aconteceu esse ano, sumiu tudo dos membros em fevereiro. Se eu não tivesse esse sistema de log, eu não saberia encontrar para onde foram os dados. E foi um pau do Lovable. E aí eu cheguei para o Lovable, está aqui, me ajuda? São mais de 100 pessoas. O Lovable foi lá e recuperou. Então isso foi muito legal. E a capacitação do time, eu nem sei 6 meses, a gente coloca assim, cara, todo mês você tem que ter pelo menos 4 horas, uma manhã com o seu time, mostrando melhores práticas de IA. Que a turma é meio sem noção, gente. É cada coisa que acontece. Bom, nós estamos já no final aí já passamos, né, do tempo. Mas eu vou abrir para mais 2 perguntas. Vou colocar uma pergunta só aqui, remota, e mais uma aqui. O gerente de produtos da Task Sistemas, que desenvolve sistemas de controle de acesso e controle de frequência. Qual a sua experiência em desenvolvimento de software de alta performance em IA? Legal. A última linha de código que eu escrevi era Delphi ainda, ou seja, 2003. Depois eu fui para marketing, tecnologia em outras frentes, Martech e etc. E no ano retrasado, eu comecei a codar com IA. Então, minha primeira vez que eu codei com IA foi com o ChatGPT. E hoje, qual que é o meu papel na empresa? Meu papel é desenvolver solução e eu passo isso para o outro Rodrigo, que é o Rodrigo Normandia, para ele trabalhar todas as melhores práticas de segurança e todas as frentes antes de a gente lançar. Então, uma DNOS que eu mostrei para vocês hoje, eu desenvolvi, eu brinco muito. Primeiro eu faço a bagunça, depois o Rodrigo, né, corrige essa bagunça. Agora a gente tem as melhores práticas, já inicio os sistemas com as melhores práticas, e dentro dessas melhores práticas, ele consegue já depois trazer uma ponta de segurança muito maior. Então, a gente tem hoje 2 inteligências artificiais que elas são responsáveis por atacar os nossos softwares. Que elas atacam os nossos softwares para a gente entender as vulnerabilidades para melhorar. E aí, não só vulnerabilidade de segurança, mas também de processamento. Ok. Então, mais uma pergunta. Sou eu. O professor Leopoldo. Bom dia. Ione, né? Isso. Bom dia. Sou Ione Fonseca, obrigada. Sou 60 mais também. Eu sou da área de saúde mental, principalmente corporativa. E já utilizo a IA, já fiz um curso, e já utilizo a IA
para duas coisas principalmente. Eu tenho uma assistente que busca todos os artigos científicos daquilo que eu preciso periodicamente, então me atualiza, que isso para mim já foi uma revolução. E agora ela me dá também mapas fisiológicos, onde eu coloco o diagnóstico e peço as melhores soluções e prognósticos. Então, assim, estou encantada. Mas eu ainda estou batendo cabeça com melhor IA para a área de saúde. Você já trabalhou com empresas da área de saúde? O que você recomendaria para mim para ser mais assertiva? Legal. A gente tem hoje membros, né, na DNA que são da área de saúde. As duas melhores IAs que estão desempenhando melhores papéis são o ChatGPT e o Claude AI. O Claude, ele é Cloud, né? Como se fosse Cloud, o Claude, ele tem se destacado bastante na área da saúde, principalmente em psicologia, psiquiatria, enfim, porque eles estão com estudos de desenvolvimento já há mais de 2 anos nessas frentes. E a evolução da IA está muito grande, eles conseguem desenvolver mais, mas o ChatGPT, agora com um novo modelo deles, que é o 5.4, 5.5, que saiu semana passada, junto com o Claude 4.7, 4.6, o Opus, que é um modelo, são os 2 modelos deles, são as 2 melhores referências neste momento. Pode ser que amanhã isso mude, mas nesse momento são as 2 melhores referências para a saúde, que você pode, sim, testar, brincar bastante, que ali vai ser o melhor caminho. Eu falo muito, não é melhor, pode ser o melhor para você. A gente tem casos que a gente fala, cara, o ChatGPT tal é melhor para você. E o cara vai lá, cara, usei o Cloud, mas está bem melhor. Então é testar e realmente ver qual que você mais se identifica. Obrigada. Nada. Bom, vou passar a última pergunta aqui para o professor Leopoldo, para a gente poder seguir com o lançamento do livro do doutor Alexandre. Obrigado, né? Eu fiquei bem preocupado com a sua apresentação, porque você apresentou 2 aspectos muito interessantes sobre os recursos humanos que ainda vão ser necessários aí. De um lado, você colocou que para conseguir treinar a IA e gabaritar bem o desempenho, você precisa de profissionais sêniores. Por outro lado, você colocou ali que as vagas para profissionais júniores estão em extinção. Então, pensando na moçada que está lá começando, como é que um profissional vai se tornar sênior se existe uma barreira ali no profissional júnior? Não tem entrada mais, como é que ele vai atingir o nível sênior sem passar pela carreira tradicional, né? Isso, só complementando, para a gente que trabalha com jovem na universidade ali, e que a gente pode fazer para o pessoal, né? Porque uma das coisas que você colocou é essa habilidade de conseguir perguntar. E, por outro lado, a gente tem hoje em dia no ensino superior, muitas das cadeiras estão sendo dadas remotamente ou via coisa, e o aluno não tem essa pergunta, esse espaço de interação que a gente tem ali na sala de aula. Porque na sala de aula tradicional, né, eu sempre falava muito com os meus alunos, professor, se eu tiro uma dúvida minha, eu falava, tirar eu não tiro não, eu troco. Você me dá a sua dúvida, eu te dou uma mais legal depois. Né? E esse espaço está se perdendo. Como é que você encara essa questão da educação para conseguir interagir? Professor, que pergunta boa. Primeiro, eu vou usar agora o seu... Não tiro sua dúvida, eu troco agora com você uma dúvida, isso é muito legal. E segundo, cara, que assim, a gente... É um problema recorrente já há muitos anos, não por conta da IA. Né? A gente sempre ouviu muito falar, mas como é que a empresa não contrata estagiário, como é que esse cara vai virar sênior um dia? E isso vai exponenciar agora. Até por isso que a gente agora começa a fazer esses estudos para como é que vai ser como que será o uso de AI com crianças e adolescentes, para entender qual que é a percepção deles sobre isso. Porque hoje está completamente equivocada, está uma loucura. Os celulares, inclusive, foram proibidos nessas escolas, não só por conta de rede social, deixando bem claro, tá? Mas o que a gente está começando a entender? A gente começa agora a ver que os estagiários que antes eram contratados, a gente brinca, né, para fazer café, isso muda a perspectiva. Então, os estagiários, os júniors, eles vão precisar ser contratados para outros tipos de função, e não para aquele tipo de função que é a parte operacional.
Porque é isso, os júniores e os estagiários, eles são contratados para fazer a parte operacional, para aprender aquele processo, só que isso vai ter que mudar. Como? Não sei. Não sei de fato. Quando eu falo do colapso, é mais ou menos esse sentido também, porque a gente está mudando a forma como a gente trabalha. E mudar a forma como a gente trabalha é muito complexo. Não é sair do analógico para o digital como foi, que a gente digitalizou o documento. E a gente foi para o digital. Aprendeu a mexer na máquina. Aqui é fazer a máquina trabalhar para a gente. E como é que se eu tenho a máquina trabalhando para a gente, e antes eu tinha pessoas que eram contratadas como júniores e estagiários que faziam operação, só que a máquina faz agora, o que eles vão fazer? Então, realmente, é uma incógnita. Isso foi debatido um pouco em Davos, em fevereiro, mas muito pouco, sim, praticamente zero. Por quê? O que foi mais debatido foi o impacto da IA nos próximos anos e como que as empresas começam a se adaptar. E isso estava em voga, estava em discussão, mas não estava em voga. O que estava em voga estava muito relacionado à tecnologia. Então, eu não tenho uma resposta para essa frente de fato, porque hoje na DNA, por exemplo, eu não tenho um júnior. Todos são heads. 100%. Então, a gente tem esse desafio, eu trouxe esse desafio para o time esse ano, para a gente começar a desenvolver como é que vai ser essas próximas frentes. Por quê? Nós temos clientes como Solids, nós temos clientes como Araújo. Como é que vai ser com eles? Então, a gente começa agora também a explorar um pouquinho mais isso. Bom, nós estamos com o tempo bem avançado. Rodrigo, gostaria de agradecer imensamente a sua apresentação, suas explanações. Realmente foi um momento excepcional. Eu acho que você trouxe realmente uma visão do como está sendo hoje, em que status nós estamos aí com relação à implementação da IA. Eu acho que foi muito útil essa sua apresentação, os debates aqui também. Quero dizer para quem está remotamente ou aqui presencial que essa apresentação vai estar disponível no canal do YouTube das Seminas e vocês podem divulgar, né, à vontade, para quem não teve a oportunidade de participar, né, poder ver depois. Então, muitíssimo obrigado. Queria pedir à Carla para fazer a entrega de um presente, né, em agradecimento à sua apresentação. Bom, agora nós vamos passar a palavra para o doutor Alexandre Teniense, nosso vice-presidente do Conselho de Inteligência Artificial e Segurança Cibernética, que vai apresentar, então, sua última publicação, que é o Advogado Exponencial na Era da IA. Bom dia a todos. Bom dia. Sim. Bom dia a todos. É um privilégio ter essa oportunidade aqui na Seminas. Gostaria, primeiro, agradecer ao presidente do Conselho de IA e Segurança da Informação, Dr. Gelman, por ter aberto esse espaço. Minha fala é extremamente rápida e objetiva. Eu venho aqui para poder apresentar para vocês meu novo livro, que é O Advogado Exponencial na Era da IA. Embora seja o advogado, pode considerar que qualquer profissional liberal se encaixa nesse título. Como eu estou sempre mais focado na área jurídica, eu resolvi utilizar o sujeito do advogado. Esse livro ele é fruto do meu interesse de compartilhar conhecimento com todos vocês sobre experiências diárias e estudos diários que eu faço com o uso da inteligência artificial no meu escritório de advocacia. Hoje, eu atuo especificamente na área de direito digital. Há 5 anos comecei a usar a IA diariamente. Hoje, todos os dados do escritório são tratados pela IA. Não tem uma informação hoje que não esteja numa plataforma que eu tenha recurso operacional de IA, e isso deu um salto de qualidade imenso.
eu poderia dizer que na classificação que o Rodrigo trouxe em relação àqueles estágios da IA, eu estou na IA centralizada, já com fluxos operacionais definidos, etc. Está batendo na porta para poder passar para a IA de estrutura. Então, como exemplo, a gente tem basicamente 350 cadernos de NLM, do Google Notebook LM, onde todos os processos, com todas as peças processuais, foram estruturados ali. E todos os serviços que a gente presta tem um robô, tem um caderno equivalente. Então, o nome varia um pouco. Nós temos o Doutor Recupera, que recupera valores das vítimas de golpes. Tem o Doutor Reputação, que é todas com as informações. O que a gente joga ali? A gente joga toda a doutrina, toda a jurisprudência e um acervo enorme de peças autorais elaboradas. Então, hoje, só para vocês terem ideia, o resultado disso é que a gente não usa mais o editor de texto para poder fazer as peças do escritório. O processo é inverso, é IA first. Então, primeiro, a gente entra nessas bases de conhecimento, gera a primeira versão. Essa primeira versão, depois ela é revisada por uma análise crítica de um advogado, que entra com a parte humana indispensável. Eu costumo dizer que numa barra de progressão de 0 a 100, a IA te transporta em segundos, minutos, até 70%. Mas o que faz a diferença são os 30% finais, onde você tem o sênior, que vai analisar, vai ter o discernimento, vai ter o contexto e faz a diferença. Então, não se engane de que, eu achei acertada a fala do Rodrigo nesse ponto, cada vez mais o sênior é importante, desde que também ele domine a IA. Né? Não haverá substituição humana, mas haverá, sim, a necessidade, o desafio de que o sênior domine a IA. Se ele não dominar, ele, consequentemente, perde espaço no mercado. E é uma pena, porque a sua senioridade traz muita reflexão, traz muita discussão a respeito do que seria útil. Ainda depois, tem a etapa de rodar prompts em que a gente se porta como se fosse um juiz para poder analisar a petição inicial e ali encontrar lacunas para poder convencer o juiz. Então, muitas vezes tem resposta assim, poxa, você está entrando no assunto que você quer em relação ao seu pedido só na terceira página. Por que você não coloca já um quadro logo na primeira página para ser objetivamente, para eu abrir a sua peça e já ler exatamente o que é que você quer que eu defira? Entendeu? E aí ele faz, inclusive, um desafio de estresse para gerar convencimento do juiz. Como é que é isso? Ele vê o seguinte, analisa essa peça inicial minha e verifica o que eu não estou conseguindo te convencer em relação aos meus argumentos. E ele te fala, esse argumento seu aqui, ele está muito superficial. Você tinha que aprofundar um pouco mais, porque você não mencionou o artigo de lei que você poderia explorar, a sua fala foi muito fática e não jurídica, por aí vai. Depois que roda todas essas, são 3, aí a gente coloca... tem outra também que é fantástica, a gente, como tem muito livro de doutrina, né? Então a gente pede assim, olha, traga para mim as visões dos principais juristas sobre o assunto X, que é o assunto exatamente da ação, da medida judicial, e veja o que eles podem contribuir ainda com esse negócio. Aí ele vai buscar, por exemplo, os processualistas principais que tem no Brasil, ele vai pegar todos os livros que a gente já tem, captura essa informação e traz para poder melhorar a qualidade do serviço no final. Mas ainda no final, roda de novo para o humano. A decisão humana tem que ser sempre a última no final, porque quem vai assinar a peça é o advogado, não é a IA. E o grande erro que está acontecendo é que os advogados pulam essa última etapa, ficam inebriados com a IA e, consequentemente, acham que já está bom o suficiente. Aí vem a surpresa. E se tiver uma situação dessa, quem vai assumir a responsabilidade é ele. Quero citar um fato verídico que aconteceu na semana passada em Nova York, onde um grande escritório de Nova York foi à justiça para dizer o seguinte, peço desculpas, mas essa peça que eu protocolei, ela foi elaborada para IA e ela está
equivocadamente, fora de contexto com o que é a minha estratégia de defesa. Então, houve uma autodenúncia de um escritório de advocacia dizer assim, eu usei a IA, mas não revisei. E isso é uma coisa que me marcou muito, porque mostra que o ser humano tem que dar a última palavra, né? Então, esse livro, com essa experiência que a gente tem diariamente, eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho de pesquisa. Ano passado, eu tive a oportunidade de ir a Oxford e também a Shenzhen, na China, que é a Vale do Silício da China. Eu tive a experiência de visitar um cliente na área de tecnologia em Shenzhen, e ele me abriu as portas para poder fazer uma imersão em relação às plataformas chinesas de inteligência artificial. Quero dizer para vocês o seguinte, sem dúvida de não errar, a China já ganhou a corrida da IA dos Estados Unidos, só que a gente não sabe, porque os microfones todos estão voltados para o Ocidente e não para o Oriente. Então, a gente sempre fala, não, há outra versão do ChatGPT, do Claude, etc. e tal, mas vocês têm que furar essa bolha da informação para vocês verem que as plataformas chinesas, inclusive falo de 5 delas aqui no livro, elas entregam mais, paga-se muito menos, né? E a forma acelerada como eles estão colocando desafio geopolítico em relação à inteligência artificial dos Estados Unidos é assustadora. Para mim, como eles já ganharam a tecnologia do 5G, também ganharam a corrida pela inteligência artificial. Então, eu trago uma análise de 25 plataformas de IA que a gente usa diariamente no escritório, dizendo qual que é a aplicação prática de cada uma. Falo um capítulo muito interessante, que era até um objeto de uma pergunta que eu queria fazer, sobre os talentos que as pessoas devem ter para poder se dar bem com a IA. Então, eu falo, por exemplo, de humildade inteligente, de empatia algorítmica, né? De uma curiosidade estruturada, de uma adaptabilidade exponencial. Isso tudo são o que a gente chama dos soft skills, né? São os talentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo para que a gente sempre esteja à frente no mercado quanto a saber dominar a IA. E, por último, eu também mostro mais de 150 exemplos de uso prático, dividido em 11 áreas diferentes que a gente usa IA no escritório de advocacia. Então, eu queria dizer para vocês que já passamos da fase de discutir se a IA é boa, se é ruim, se vale a pena, se não vale a pena. Nós temos que encarar isso como se fosse uma nova necessidade de alfabetização. Isso aqui é o tema, né, que é o letramento digital. Então, nós temos que nos alfabetizar com a inteligência artificial. No dia que vocês se sentirem poderosos, e meu livro está aqui para poder dar esse empurrão, para que vocês se sintam mais superpoderosos no uso da IA, vocês, obviamente, vão despertar a curiosidade estruturada, a humildade de dizer eu achava que sabia tudo, e não é bem assim. A gente tem que estar com a cabeça aberta. Eu sempre falo que a IA é um desafio para a gente em termos de... Você está com a cabeça aberta para desaprender a forma como você aprendeu? Esse é o ponto. Se a gente não tiver essa cabeça aberta, a gente não avança. Se a gente não tiver humildade e inteligência, que é assim, já conversei com vários juristas de primeira linha no Brasil, para falar se eles têm se interesse pela IA, e às vezes eu recebo uma resposta assim, nem todos, obviamente, olha só, você chega aqui para conversar comigo, falando que eu preciso da IA para poder seguir na minha carreira exitosa como sócio de advocacia, olha meus diplomas, olha o patrimônio que eu construí, entendeu? Então, vamos dizer, essa autodiscriminação, ela é terrível. E nós vivemos hoje numa época que acabou, gente, aquela frase de eu não sei. Eu não sei nada de direito previdenciário, assumo isso. Mas se um dia alguém me perguntar, eu vou ter meus 3 minutos de pesquisa e vou conseguir me preparar bem para uma reunião a respeito desse tema. Quem diz que não sabe, desculpa, é uma zona de conforto, é uma falta de gatilho mental para usar a IA e trazer a resposta. Então, tem uma coisa interessantíssima também no livro que eu queria destacar aqui na contracapa,
é que vocês podem ter uma vídeo playlist no YouTube ou no Spotify. E o motivo disso é o seguinte: isso aqui foi uma entrevista que eu tive com um grande jornalista de São Paulo, Alexandre Seco, grande parceiro, e a gente vai discutindo, vai batendo papo sobre os capítulos do livro. Então, tem essa forma interativa que complementa o conteúdo dessa obra. Muito obrigado. Uma coisa rápida, é uma frase do Fernando Pessoa que descreve exatamente isso. Ele fala assim: mas isto, pobres de nós humanos que trazemos a alma vestida, isso exige uma aprendizagem profunda, aprendizagem de desaprender. Então, essa frase minha já tinha autoria e eu não sabia. Bom, queria só presentear, então, em agradecimento a essa oportunidade aí. É um assunto muito empolgante, pessoal, e eu me coloco sempre à disposição. Vocês me acham fácil aí nas redes sociais. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida a respeito disso, trocar ideias, né? Eu achei boa essa. Trocador de ideias. Bom, em agradecimento, aí, apesar de breve apresentação, mas bastante rica e, né, com uma mensagem muito importante, queria pedir à Carla para entregar o nosso presente de agradecimento aí à sua apresentação, né, e para esse momento de autógrafo do livro. Agora eu quero a promoção do desafio. Que ela fala Minas nós temos aqui a matéria-prima da IA, que é a inteligência, o conteúdo, né? Então, eu acho que desculpa ser um pouquinho radical, é um desperdício de ter tantas mentes brilhantes que já geraram tantos conteúdos de altíssima qualidade, sem que isso trate com a IA e a gente tenha resultados ainda mais exponenciais e potencializadores. Fica a dica, se é que eu já não sei que tem alguma coisa em andamento. Bom, rapidamente, só explicar, existe sim, nós estamos com um projeto que é a criação do agente de inteligência artificial da Seminas. E a ideia é reunirmos todo o conhecimento gerado pela Seminas, que é riquíssimo, palestras, publicações, e vamos colocar isso numa base, e com a ajuda do Rodrigo, nosso conselheiro, nós vamos, né, começar a gerar inferências sobre essa inteligência toda das Seminas e gerando propostas para melhoria do Estado, das empresas. Então, isso já está em andamento. Bom, muito obrigado a todos que tiveram a paciência de ficar até o final. Acredito que, né, nós tivemos um momento aí importante, né, para refletirmos como que nós vamos agir daqui para frente. Nós como pessoas, como empresas, empresários, né, quais são os próximos passos, eu acho que aqui foram muito bem apresentados. Então, muito obrigado a todos pela presença, considero encerrada a nossa reunião e ficam todos convidados para o momento aí de autógrafo do nosso vice-presidente, doutor Alexandre Teniense. Muito obrigado a todos.